Galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai procurar informar e atualizar vocês, fãs de luta livre, das últimas coisas que estão rolando aí pelo mundo. Então, se você quiser saber o que está acontecendo, incluindo o fato de que a WWE só decidiu o resultado da luta entre Drew e Sami no dia do Royal Rumble e também planos para Seth Rollins na WrestleMania, assista esse vídeo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter informado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal, em especial, se inscreva no nosso canal para a gente chegar a 10.400 inscritos o mais rápido possível, 11 mil lá na Elimination Chamber e 25 mil até o dia 31 de dezembro. E não deixe de conferir também o nosso novo canal em inglês, o Big Uncle Wrestling, aonde a gente vai estar postando alguns conteúdos diferentes daqui em horários diferenciados também. Então, se você quiser treinar o seu inglês, se você acompanha pessoas que são criadores de conteúdos lá na gringa, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque o seu algoritmo já vai estar treinado e aí você vai poder ajudar o nosso canal a decolar nosso canal em inglês, beleza? Então vamos que vamos, porque tem muita notícia quente aí no mundo da luta livre recentemente. Vamos começar falando sobre o resultado da luta entre Drew McIntyre e Sami Zayn, né? A gente sabe que o Drew ele manteve o campeonato da WWE no Royal Rumble, uma luta que, assim, praticamente todo mundo dava como certa a vitória do Drew. Só que, segundo Dave Meltzer, esse resultado do Sami e do Drew não estava certo até o dia do show. Eles ainda estavam pensando no que fazer, porque o Sami teria feito um pedido para que o título trocasse de mãos e ele se tornasse campeão no Royal Rumble. Tá? Ele teria feito essa sugestão para o criativo e muita gente estava ali indecisa sobre que rumo tomar. E segundo Dave Meltzer, no final o Triple H tomou a decisão de manter o título com o Drew. Ainda segundo Dave Meltzer, o Drew, o Cody Rhodes e o Jacob Fatu são os únicos nomes que estão sendo cogitados para o cenário do campeonato da WWE no momento. Só que considerando o que aconteceu no último SmackDown, quando foi setada uma luta entre o Cody Rhodes, o Jacob Fatu e o Sami Zayn para decidir um participante apenas da Elimination Chamber, eu acho meio estranha essa história, tá? Então a gente vai ter que aguardar para ver se realmente o Sami está fora dos planos, se for essa uma derrota definitiva, ou se a WWE pretende trazer o Sami de volta, e aí o caminho para isso seria o Sami vencer essa luta de forma surpreendente, a gente ter a Triple Threat entre Drew, Cody e Jacob na Elimination Chamber, e o Sami Zayn ganhar a luta da Elimination Chamber para enfrentar o Drew na WrestleMania. Agora nós vamos falar sobre Brock Lesnar, e a notícia que veio lá da gringa é que a galera ficou meio frustrada com a atuação do Brock durante a WrestleMania, durante o Royal Rumble. Não por conta da eliminação dele, da forma como ele foi eliminado do Royal Rumble, mas sim por conta da forma como ele lutou. Segundo o Sean Ross Sapp, da Fightful Select, muita gente da WWE, alguns talentos da WWE, rolaram os olhos com emojis quando eles mandaram um print de alguns comentários de fãs da WWE que gostaram do fato do Brock Lesnar não vender os chops do Dragunov. Se vocês lembrarem da luta, o Dragunov chegou, começou a dar os chops tradicionais dele para cima do Brock Lesnar, e o Brock Lesnar não vendeu, simplesmente ignorou, berrou na cara dele, e aí no final das contas ele acabou eliminando o Dragunov. Então, parece que alguns lutadores da WWE não gostaram muito dessa história, não. Tá? Então, é importante que a gente diga isso. Só que o Dragunov, ele mesmo postou um print dessa foto aí nas mídias sociais dele e afirmou que ele não se importava com isso, porque esse havia sido o momento mais legal para ele do show. Então, se isso não incomodou o próprio Dragão Louco, quem somos nós para poder reclamar disso, não é verdade? Depois, a gente tem algumas notícias que saíram do último show da AAA, né? A gente sabe que a WWE tem mandado vários talentos do main roster para a AAA e algumas histórias estão acontecendo. E esse show especificamente da AAA que aconteceu no sábado teve alguns desdobramentos interessantes. A Chelsea Green e o Ethan Page estavam previstos para defender o título de duplas mistas contra a Lola Vice e o Mister Iguana. Só que a Chelsea Green ela não pôde comparecer no show. Durante o começo do show, o Ethan Page faz uma ligação de vídeo com a Chelsea e a Chelsea informa que ela não pôde fazer a viagem porque ela estava lesionada.
Isso faz com que o Ethan Page tenha que procurar alguém em cima da hora. A La Hiedra, que faz uma feud com a Lola Vice pelo amor do Mr. Iguana, apareceu para lutar com o Ethan Page e defender o título. E quando aconteceu a luta, aconteceu que a Lola Vice conseguiu fazer o pinfall em La Hiedra e assim Mr. Iguana voltou a se tornar campeão de duplas mistas da AAA, dessa vez com Lola Vice como sua parceira. Antes, a sua parceira era a La Hiedra, quando eles perderam o título para a Chelsea Green e Ethan Page. Depois a Chelsea Green ela veio a público reclamar da audácia da AAA de marcar uma luta com o Ethan Page sem que ela pudesse defender o título. E aí ela mostrou uma foto do tornozelo dela, dizendo que ela quase acabou com a carreira dela na última semana, após uma quase queda fatal. Tá? E aí muita gente especulou que esse tornozelo inchado, roxo dela, pode ter sido causado naquele coast to coast que ela mandou durante a Triple Threat contra a Tiffany Stratton e a Lash Legend. Tá? E ela realmente mostrou o pé dela com essa bota ortopédica aí. Pelo menos não foi um gesso nem nada do tipo. Parece que foi uma lesão, né, uma pancada, mas que foi uma pancada suficientemente dolorosa para impedir que ela voasse, fosse para o México para defender o título. Enfim, Chelsea Green e Ethan Page não são mais os campeões de duplas mistas da AAA. Lola Vice e Mr. Iguana são os atuais campeões. E a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer com esse tornozelo da Chelsea Green, se isso vai impedir que ela apareça nos shows. Lembrando que a Stephanie Vaquer teve uma lesão semelhante no tornozelo recentemente e ela ficou algumas semanas fora da companhia. Mas pela foto, não parece que foi algo que mereça uma cirurgia ou nada do tipo. Nós também tivemos uma situação engraçada nesse show da AAA, porque houve uma luta de 4 fatais para escolher um lutador para entrar na luta Rey de Reyes, que vai definir um adversário para o mega campeonato da AAA. Esse show vai acontecer no dia 14 de março. E esse torneio é muito tradicional na AAA. Nós já temos gente marcada para aparecer nessa luta. E aí a luta da semana era El Grande Americano contra Ray Fênix contra Dragon Lee versus Octagon Jr. E aí o El Grande Americano que ia participar era o El Grande Americano do Ludwig Kaiser, uma das mais línguas, né? O que eu tenho chamado de El Grande Americano 2. Só que durante o show, com o El Grande Americano, depois de uma conversa com o Dominic Mysterio nos bastidores, onde basicamente eles falam: é melhor você ir pro teu canto e eu ir pro meu. O El Grande Americano 2 foi atacado pelo El Grande Americano 1, o original, né? O que supostamente dizem as más línguas que é o do Chad Gable. E aí o El Grande Americano 1 algemou o El Grande Americano 2 nos bastidores e entrou na luta. E não só entrou na luta, mas venceu a luta classificatória pelo torneio Rey de Reyes. O que vale chamar a atenção aqui é que o El Grande Americano do Chad Gable recebeu uma vaia nuclear, daquelas assim absurdas. Por quê? Porque o El Grande Americano do Ludwig Kaiser foi abraçado como um legítimo mega face da companhia, pelo fato de ele falar espanhol. O Chad Gable não fala. Então é muito interessante que lá no México, o El Grande Americano 1 é heel, o El Grande Americano 2 é face. Enquanto que nos Estados Unidos, o que parece é que vai acontecer do El Grande Americano 1, que é o Chad Gable, ser o face, e o El Grande Americano 2, que é o Ludwig Kaiser, ser o heel. Então vai ser uma situação semelhante àquela da Hart Foundation em 1997, em que naquele período pré-Atitude Era, quando a Hart Foundation do Bret Hart, Owen Hart, Brian Pillman, British Bulldog e Jim The Anvil Neidhart, quando eles lutavam nos Estados Unidos, eles eram heels e eram vaiados. Quando eles lutavam em qualquer outro lugar do mundo, não era só no Canadá não, era no Canadá, no México, na América Latina, na Europa, na Ásia, em qualquer outro lugar do mundo, eles eram faces. Tá? Então parece que eles vão adotar essa mesma estratégia aí. Então, se você é fã de AAA, fica acompanhando, os shows são sempre transmitidos no canal do YouTube da WWE, eles ficam lá gravados e sempre tem coisa legal, um showzinho curtinho, você pode avançar se você quiser e você pode acompanhar direitinho o show. Uma outra coisa que foi interessante que surgiu durante o show foi uma rivalidade entre o Dominic Mysterio e o El Hijo de Vikingo, que tem uma luta marcada para o Rey de Reyes pelo mega campeonato da AAA. Essa luta vai acontecer, esse show vai acontecer no dia 14 de março. E aí o Vikingo, ele desafiou o Dominic a não só botar o título em jogo,
mas botar a cabeleira dele em jogo. E isso não fez menor sentido, porque geralmente essas lutas de apostas, você faz cabeleira por cabeleira, cabeleira por carreira, cabeleira versus máscara, máscara versus máscara. Geralmente as lutas máscara versus máscara são as que dão mais audiência na luta livre no México. E aqui, na verdade, o Vikingo ele não tá postando nada, enquanto que o Dominic tá postando o próprio título e a cabeleira. Então, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa na promo, porque tava em espanhol, eles não botaram a legenda durante o show, e não teve a dublagem do Rey Mysterio, que eles costumam botar, é... sinceramente, essa luta não faz sentido. Talvez só faça se daqui a 2 semanas o Rey Mysterio chegar e falar alguma coisa pro Vikingo, do tipo, tudo bem, eu boto a minha cabeleira em jogo se você botar a sua carreira em jogo aqui na AAA. E isso poderia significar a libertação do Vikingo da AAA, não libertação, né, mas a liberação dele da AAA, para que de repente ele possa vir para a NXT. Existe um boato aí antigo de que o Vikingo estaria sob contrato da WWE e a WWE gostaria de levá-lo para os Estados Unidos, possivelmente para a NXT nesse primeiro momento. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas parece que o Dominic vai manter esse título, né, esse mega campeonato da AAA por um tempo aí. Agora vamos falar de outros casos, né, outras situações que são externas à WWE. A primeira delas é a situação da Anna Jay, né? Anna Jay, que é uma lutadora que veio da AAA não, da AEW, né? É uma lutadora que está com um contrato vencendo. Ela ficou muito famosa aqui no Brasil porque ela fez parceria com a Taimelo, né? A parceria que elas fizeram. Até teve ali alguma aparição na televisão, mas elas perderam na primeira rodada do campeonato pelo título de duplas femininas da AEW. E a Anna Jay, logo depois dessa luta, acabou sumindo da televisão. E muita gente começou a apostar que a Anna Jay estaria de saída da AEW e possivelmente estaria pensando em migrar para a WWE. Né? O Dave Madison recentemente falou que o contrato dela originalmente estava previsto para vencer na primavera nos Estados Unidos, que é entre março e junho. Porém, o que ele disse é que o contrato poderia vencer antes e que ela estaria aberta a novas escolhas, o que significa que a Anna Jay poderia vir para a WWE. Se ela realmente deixar a AEW, eu sinceramente acho que ela pode ir para a NXT, considerando que na AEW ela não tinha assim um cartaz tão grande, ela não tinha um título grande, nunca teve um cartaz grande. Eu não vou chegar a chamar ela de jobber, mas ela nunca chegou ao topo da companhia. Então ela não tem aquela aura, aquele cartaz gigantesco para ir direto pro main roster. Considerando que a Blake Monroe, que fez field com a nossa queridíssima Toni Storm, fez aquela luta sanguinolenta no Double or Nothing, saiu da AEW para ir para a NXT, eu acho muito difícil a Anna Jay ir para qualquer outro lugar também que não seja a NXT ou até mesmo a Evolve. Mas o fato é que parece que, assim, o que os boatos estão dizendo é que a WWE está interessada sim na Anna Jay. Se a Taimelo vai vir junto, não sabemos. O fato é que a Anna Jay tem um relacionamento com o Jungle Boy, mas isso não tem sido muito relevante nas contratações da WWE, né? A Taimelo, que é casada com o Sammy Guevara, né? Mas a Thay ainda tem contrato com a AEW. Então aquele sonho que a gente tem de ter uma brasileira de volta à WWE, eu acho meio distante. Agora vamos falar da Candice Michelle, né? Candice Michelle, que foi uma lutadora, uma diva, que foi muito conhecida lá na Era das Divas, foi campeã feminina da WWE e fez um cartaz muito grande. E segundo a Candice Michelle nas suas mídias sociais, quase que eu falei Candice LeRae, né? Candice Michelle nas suas mídias sociais disse que ela vai estar presente no TNA No Surrender, show que vai acontecer também, acho que no mesmo fim de semana do show da AAA, do Rey de Reis, tá? E aí, o que ela disse é que ela não sabia se ela ia voltar como uma lutadora, como uma agente, como uma personagem, ou seja lá o que for. O fato é que ela disse que ela vai estar presente no No Surrender. A Candice Michelle, quase que eu falei Candice LeRae de novo, ela fez sucesso na WWE nos anos 2000, foi campeã feminina da WWE e está afastada dos rings desde 2017, quando derrotou a Lisa Marie Varon, que é um nome verdadeiro da Victoria, aquela lutadora que fez muito sucesso no começo dos anos 2000 na WWE. Então vamos aguardar para ver aí os fãs da TNA que vão ter a Candice Michelle de volta à WWE. Candice que ficou muito famosa naqueles comerciais da GoDaddy, um comercial, uma empresa que registrava domínios de internet lá nos primórdios da internet, e ela foi a garota propaganda aí da GoDaddy naquela época.
E para terminar, cara, vamos ter algumas notícias interessantes sobre o Seth Rollins, tá? Por quê? Porque muitos têm especulado que os planos pro Seth Rollins é enfrentar o Bron Breakker na WrestleMania, tá? A ideia seria que o mascarado que atacou o Bron Breakker e causou a eliminação dele no Royal Rumble seja o Seth Rollins. E aí eles se enfrentariam na WrestleMania, tá? Ele confirmou isso, aquela coisa, aquela especulação que eu falei pra vocês, de que talvez tivesse uma luta entre os dois, talvez pelo domínio da Division, alguma coisa semelhante, foi confirmado pelo Meltzer. Só que ele disse no podcast dele que a WWE, e isso é um fato, tá? Isso é um fato. Foi uma especulação dele, mas que fez todo sentido. Que a WWE pode ter um plano B. E eles podem ter mantido a máscara no mascarado de propósito. Porque o plano B seria revelar o mascarado como sendo qualquer outra pessoa, caso o Seth Rollins não consiga se recuperar a tempo de lutar na WrestleMania. Então a gente pode esperar essa história do mascarado a rodar um tempo a mais aí, tá? E parece que esse mascarado não vai se revelar tão cedo. E aí eu acho que eles só revelariam o Seth Rollins como sendo mascarado se ele for liberado para lutar. Lembrando que ele estourou manguito rotator quando ele mandou um coast to coast lá no Crown Jewel na luta contra o Cody Rhodes. Só que ele mandou de cabeça o coast to coast em vez de ele ir na voadora como normalmente é feito. Quando ele caiu no ringue, ele caiu em cima do ombro e aí estourou o manguito rotator. Mais uma prova de que o pessoal que fala que luta livre não é real, é só ver essas situações, essas histórias para ver que, meu amigo, tem muita coisa real que acontece ali nessas situações. Bom, galera, eu já estava me preparando para botar o vídeo de notícias dessa semana no ar, quando veio uma notícia que realmente mexeu com o mundo da luta livre e me obrigou a fazer esse adendo ao vídeo. E a notícia é com relação ao Bron Breakker. O nosso queridíssimo Dave Meltzer acabou de anunciar agora, no domingo, no final do dia, que o Bron Breakker está fora indefinidamente da WWE. Ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia e por conta disso ele ficará afastado da WWE por tempo indeterminado. Essa notícia é devastadora para os planos da WWE de elevar o Bron Breakker nesta WrestleMania. Lembrando que o Homem Mascarado atacou o Bron Breakker no Royal Rumble, antes de ele entrar no Royal Rumble. O Obafemi eliminou ele em 10 segundos, o Homem Mascarado não se revelou. Todo mundo está imaginando que o mascarado será o Seth Rollins, porém, com esta cirurgia de hérnia, pode ser que o Bron Breakker perca a WrestleMania, porque sabe como é, né? Cirurgia é uma coisa que você pode levar um tempo para se recuperar. A notícia do Dave Meltzer não disse exatamente que tipo de hérnia que ele fez a cirurgia. Se foi hérnia de disco, meu irmão, de coluna, a parada é mais séria. Se foi alguma hérnia no corpo e tudo mais, pode ser que ele se recupere um pouco mais cedo. Porém, o fato é que o Bron Breakker está afastado da WWE por tempo indeterminado e agora a Division vai ficar completamente desgovernada porque não tem um líder à frente. O líder era o Seth Rollins e depois se tornou o Bron Breakker. E agora não tem mais líder nenhum. Então a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer para tentar resgatar essa história. Porque agora, se o Bron Breakker ficar sem condições de lutar na WrestleMania, basicamente a WWE, caso o Seth Rollins volte, terá que ser realocado. A WWE vai ter que realocar ele em outra história. Pois é, acidentes acontecem. Os lutadores também são seres humanos, seus corpos são frágeis. E com isso, a gente solta essa bomba no final desse vídeo.